Decodificadores. Basicamente, decodificar significa converter um código binário para um código qualquer. Assim como codificar significa usar um código qualquer para codificar ou para transformá-lo em binário. Então, nós vamos fazer a decodificação justamente para transformar o código binário em um outro tipo de código. Nesse caso, nós vamos utilizar um código de 7 segmentos para transformar aquele código binário em um formato mais fácil de ser entendido pelo ser humano. E o código de 7 segmentos possibilita essa conversão, porque ele apresenta um formato que onde nós podemos mostrar números e até letras. Então é um arranjo de LEDs, né? E cada um dos LEDs pode ser acessado ou acionados separadamente. O que é um LED? Um LED é um dispositivo, né? Um semicondutor, e construído para que se possa observar a radiação emitida, e ele possui 2 terminais, um dele é o negativo, é o cátodo, né, e um positivo anodo, e as formas, né, externamente um LED costuma ter alguns indicativos de onde está o cátodo e o anodo. Nesse específico tipo aqui, ele tem um chanfro, né, e um terminal mais curto indicando qual é o anodo. Então, o display de 7 segmentos é um arranjo de 7 LEDs nesse formato, e ele pode ter o cátodo comum, né? Aqui observa-se que todos os LEDs estão ligados no ponto negativo, né, no ground. Todos eles são ligados aqui, e aqui é ao contrário, né? Todos eles estão ligados, o ponto comum é a tensão positiva. Então, como cada um dos LEDs aqui individuais, né, eles têm a mesma construção, todos eles têm quando estão acionados, eles estão aproximadamente com a tensão de 1,2 volts, e a corrente que deve passar por eles deve ser nessa faixa de 10 a 20 mA. Portanto, se nós tivermos com a tensão aplicada de 5 volts, basta utilizarmos um resistor de 330 ohms, né, para limitar a corrente em cada um desses LEDs. Essa tabela está mostrando a relação ou a decodificação de um código binário, que vai ser essa coluna aqui. Aqui nós estamos fazendo uma relação com uma base decimal, mas o objetivo é converter esse código binário aqui, BCD 8421, para o display, para os 7 segmentos, né, para acionar esse conjunto de LEDs. Então, se nós quisermos representar 000 do BCD ou 0 da base decimal, nós precisaríamos ligar todos esses LEDs, com exceção do LED G. Aí, o que seria mostrado é essa representação. E se nós quisermos representar esse número binário aqui, esse BCD, né, que corresponderia ao 4 decimal, nós precisaremos ligar determinados LEDs também, para que esse formato seja representado. O número 9, por exemplo, que aqui nós temos também em BCD, precisamos ligar, né, cada um desses LEDs, com exceção do LED E. Nós sabemos também que da tabela verdade nós vamos tirar uma expressão algébrica ou
um arranjo de portas lógicas. Então, cada coluna desse aqui da saída, ele representa uma expressão lógica, ou um circuito lógico. Então, aqui está a entrada, e essa coluna é um circuito, corresponderia a um circuito, né, ou expressão lógica, ela está aqui. A coluna B corresponde a outra expressão lógica ou outro circuito, ela está aqui já simplificada, e todos os demais aqui teria um circuito e uma expressão lógica representando essa saída. Então nós temos uma entrada e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saídas. Né? Estão elas aqui. O circuito lógico correspondente, se nós quiséssemos montar uma matriz de contato, seria esse aqui. É um circuito relativamente complexo, mas nós temos circuitos integrados que fazem exatamente aquela função. Um deles é esse decodificador BCD para 7 segmentos, né, o 9368. Então nós temos aqui o VCC, aqui o GND, né, e aqui estão as saídas, né, e o A0, A1, A2 e A3 são as entradas. Né. Esse circuito é de cátodo comum. Né. E aqui nós temos um outro circuito integrado, também praticamente com as mesmas representações, a mesma saída, né? Mas é um outro circuito. Podemos encontrar fabricantes diferentes. Né? Aqui está uma simulação e mostrando a saída do circuito, né? O circuito decodificador, mostrando a saída 0. Aqui a saída 6, né? Mas também nós podemos representar inúmeras outras saídas. O display de 7 segmentos permite essas possibilidades, inclusive essas aqui também. Temos como exemplo agora como é que nós representaríamos a palavra CD player, né? Utilizando, partindo do binário para representar essa palavra, usando um display de 7 segmentos. Então, essa palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então nós vamos precisar de uma combinação de binários que dê o correspondente. Então de 0 até 7 nós temos 8 elementos e o suficiente para que a gente possa representá-lo, né, no display de 7 segmentos. Então nós vamos ter novamente 7 saídas que vão representar, né, vão montar no display cada uma dessas letras aqui. Então, aqui, se nós, por exemplo, formos obter a expressão da saída A, nós precisamos representar somente aonde a saída é 1. Então, essa primeira saída é A complemento, e B complemento e C complemento. Ela está aqui. Essa saída aqui é A complemento, B e C complemento. Está aqui. Esta aqui é A, B complemento e C complemento. Está aqui. Essa última é A, B, C complemento. Está aqui também. Então, todas as outras também podem ser representadas, são representadas e vão gerar essa expressão algébrica e, naturalmente, o correspondente de circuito digital para que possa ser implementado o circuito. Mas ainda nós podemos simplificar essa expressão, né? Podemos torná-la mais simples para reduzir a complexidade do circuito. Então vamos começar representando a expressão da saída A, né? Então vamos recordar aqui rapidamente o uso da tabela de Carnot para mostrar como se faz. Né? Então esse primeiro termo da expressão é A complemento, B complemento e C complemento. Né? Então nós vamos buscar aqui
aonde está o A complemento, que é essa linha, aonde está o B complemento, que são esses 4 elementos, e o C complemento, que é aqui e aqui. Aí vamos perceber que esse termo vai corresponder exatamente ao A complemento, B complemento, C complemento. Então, aquele primeiro termo está aqui. O segundo termo tem o B, né? E o A complemento e C complemento. Então, está aqui o segundo termo. O terceiro termo é A, né, que ele está aqui, B complemento e C complemento. Então, é esse termo aqui. E depois nós temos A, B e C complemento. E aqui está o termo. Então, os 4 termos, né, que estão colocados aqui estão agora representados no mapa de Carnot e vamos simplificá-lo. A simplificação sempre acontece de 2, 4, 8 e assim por diante. Né? Então, nós estamos conseguindo agrupar todos os 4 elementos. E com esse agrupamento, nós eliminamos aquelas variáveis cujo valor e o seu complemento estão presentes no agrupamento. Então, por exemplo, o A e o seu complemento estão presentes aqui nesse agrupamento. O B também, aqui, né? O B e o B complemento estão presentes, então são eliminados. Só não é eliminado o C, né? Porque somente o C complemento está presente. Então, a saída é essa aqui. Isso vai acontecer com todas as outras, né? Mas um ponto aqui que é interessante, né? Que nós temos 2 agrupamentos de 2, mas esse elemento aqui não pode ser associado com nenhum outro, né? Não tem nenhuma proximidade aqui ou qualquer outro elemento. Então, ele não sofre minimização, né? Redução. Esses aqui já sofrem redução, mas esse aqui não. Então, esse aqui fica exatamente como era originalmente, justamente porque ele não entrou em nenhum agrupamento. Aqui nós temos 2 agrupamentos também, que dá uma simplificação, né? Aqui também tem uma situação dessa que não sofre redução, mas um detalhe aqui importante é que os termos podem ser comuns a diversos outros, né? Não tem problema. O que não se pode é agrupar 3 termos, né? Porque não é possível, só 2, 4, 8 e assim por diante. Mas um termo pode ser comum a diversos outros. Aqui nós temos um agrupamento, né? Aqui de 4 assim, aqui de 4 e ali 2. Né? Então, todos os termos ficaram envolvidos. Aqui também, né, esses 4 estão agrupados, esses 2 e esses 2. Né? Aqui também nós temos esses 4, 2 e 2. E o circuito resultante, né, já simplificado, está aqui. E dependendo no caso, né, do nível lógico de entrada, nós teremos a conversão aqui de acordo com a tabela verdade que nós estabelecemos aqui. Então esse é o circuito, né, pronto, o hardware pronto que possibilita aquela decodificação. Aqui nós temos um exercício, né? Faça um decodificador que escreva a sequência de um sistema hexadecimal em um display de 7 segmentos. Uma base hexadecimal, ela começa em 0 e vai, né, até 15. 0 a 15 dá 16 elementos de uma base hexadecimal. Mas então, nós temos de 0 até 9 exatamente a mesma base decimal que nós conhecemos. A partir de 10, né, até o 15, nós iremos representar esses valores por letras. Então, 10 nós representamos por A, o 11 por B, o 12 C, o 13 é D, o 14 E, né, e o 15 F. Então nós temos os 16 elementos à base do sistema hexadecimal. Então o exercício é fazer essa conversão. Nós vamos aplicar as entradas, né, em BCD ou em digital, né, em números digitais, e a saída
representando, né, sendo representada por um display de 7 segmentos, né, correspondendo à base hexadecimal. Esse é o objetivo desse exercício. O seguinte exercício é projetar e simular um circuito decodificador para, a partir de uma contagem binária de 3 bits, mostrar em 5 displays de 7 segmentos o seu nome ou sobrenome. Então, aqui o professor então aqui nós temos já uma simulação de um circuito com esses displays, né? E nós temos aqui, ó, 00, ele não representa nada, né? 01, ele está mostrando a letra E, 2 ele mostra a segunda letra do nome do professor, 3 ele mostra a terceira letra, 4 ele está mostrando a quarta letra, 5 ele mostra a quinta letra, né? E aí aqui aparece o sobrenome do professor Cláudio, né? Então ele precisa de 5 representações para mostrar todo o nome do professor. Então é isso que está propondo esse exercício, né? Ou seja, tem uma entrada de alguns bits que vai representar exatamente a letra do nome da pessoa que vai ser representada. Então, esse é o segundo exercício. Ok, vamos ficar por aqui.